Olá pessoal da primeira série, tudo bem com vocês? Vamos dando início à nossa aula de física dessa semana e na primeira parte da aula faremos a correção daqueles exercícios que eu passei na aula da semana anterior. Então aqui nós iremos fazer a correção dos exercícios sobre diagramas horários no movimento retilíneo uniforme, parte 2. Aula do dia hoje, terça-feira, 17 de junho. Vou ler o enunciado da questão. Abram o caderno de vocês, onde vocês copiaram os enunciados, para que vocês compreendam o raciocínio. As alternativas, os exercícios aqui eles já estão corrigidos, resolvidos em caneta vermelha, tá bom? E aí nós iremos fazer a explanação dos passos que eu fiz para chegar às respostas. Questão número 1 diz: a função horária do espaço de um móvel é S igual a 10 mais 5t medidos no sistema internacional. Qual é a posição desse móvel no instante t igual a 2 segundos? Bem, nós temos a função horária, S igual a 10 mais 5t. O exercício me pede a posição em 2 segundos de percurso. Bem, simplesmente eu irei substituir o tempo em 2 segundos. Uma vez que o dado já também está no sistema internacional. Fazendo a substituição, teremos S igual a 10 mais 5 vezes 2, tá bom? Multiplico primeiro, dá 10, e 10 mais 10 dá 20. Portanto, quando ele percorrer durante 2 segundos esse movimento, de acordo com essa equação, o seu espaço, a sua posição, será de 20 metros, alternativa C da questão. Bem tranquilo. Questão número 2. Um automóvel mantém numa estrada retilínea uma velocidade constante de 90 km por hora. No intervalo de tempo de 12 minutos e 24 segundos, a distância percorrida pelo automóvel é d. Bem, aqui em preto eu tirei os dados. Velocidade 90 km por hora, o tempo 12 minutos e 24 segundos e ele me pede o deslocamento, quanto ele andou no espaço. Primeiramente, nós precisamos fazer algumas transformações para ficar mais conveniente para a gente. Portanto, eu levo esta velocidade em quilômetros por hora para metros por segundo. Para isso, eu divido o valor em quilômetros por hora por 3,6, ok? Lembrando do que nós já estudamos em aulas anteriores. 90 dividido por 3,6, nós teremos uma velocidade de 25 metros por segundo. O tempo, veja que nós temos em duas unidades de medida, em minutos e em segundos. Se eu estou trabalhando a minha velocidade em metros por segundo, obrigatoriamente o meu tempo tem que estar em qual unidade? Em segundos. Aqui não é conversão, eu só transformo os 12 minutos em segundos, multiplico por 60, que eu já fiz direto, uma vez que 1 minuto tem 60 segundos. Se são 12 minutos, 12 vezes 60. 12 vezes 60 mais 24, eu já fiz direto, isso aqui é questão básica de matemática, não é? Então nós teremos um tempo total de 744 segundos. Pois bem, uma vez calculada a velocidade em metros por segundo e o tempo em segundos, basta substituir na expressão. Velocidade média é o deslocamento pelo tempo. O que eu quero, gente? Quero ΔS, não é? Então vamos lá. Obrigatoriamente nós precisamos ter o valor da velocidade e nós temos, quanto é? 25 metros por segundo, venho e substituo. Igual, ΔS é o que nós queremos, dividido por ΔT. Quanto que é o ΔT? 744 segundos. Multiplico cruzado. 1 vezes ΔS dá ΔS, igual 25 vezes 744, já multipliquei direto, deu 18.600 metros. Bom, nós finalizamos a questão aqui. Só que essa questão também é uma questão fechada, e que se nós formos olhar as alternativas, não tem esse valor. Portanto, eu sou obrigado a transformar o metro para quilômetro. Como que eu transformo o metro para quilômetro?
dividindo por 1000. Uma vez que 1 quilômetro tem 1000 metros, tá bom? Se eu quero trazer de metros para quilômetro, eu divido por 1000. 18.600 dividido por 1000 dá 18,6. Ou seja, nessa situação do exercício, quando ele percorre 90 km por hora nesse tempo, ele desloca-se no espaço 18,6 km. Alternativa B. Tudo bem, pessoal? Perfeito. Questão número 3. Espero que vocês estejam entendendo. Diz assim: dois móveis A e B partem simultaneamente do mesmo ponto, com velocidades constantes de 6 metros por segundo e 8 metros por segundo, respectivamente. Qual será a distância entre eles em metros depois de 5 segundos, se eles se movem na mesma direção e sentido? Bom, essa situação nós iremos considerar que os móveis estão se movimentando na mesma direção e mesmo sentido. Velocidade de A, 6 metros por segundo. Velocidade de B, 8 metros por segundo. Ambos percorrerão nesta velocidade durante 5 segundos e o exercício pede qual é a distância entre os dois móveis. Então, primeiro, pessoal, eu tenho que descobrir qual vai ser a variação do espaço do móvel A, qual vai ser a variação do espaço do móvel B e depois eu pego a diferença de espaço. Observando pelos dados da questão, qual móvel você acha, ou observando, que irá percorrer um maior espaço? O móvel B. Se você falou que o móvel B é aquele que vai andar mais durante 5 segundos, você acertou. Por quê? Porque ele está dotado de uma velocidade maior. Tudo bem? Se eles vão andar durante o mesmo tempo, andará mais, percorrerá mais no espaço quem estiver com uma maior velocidade. Ou seja, se fosse uma corrida, o móvel B estaria na frente. Beleza? Vamos lá. Tirando os dados aqui do móvel A, o que eu vou descobrir? O deslocamento de A. Vai ser a velocidade igual ao deslocamento sobre o tempo. Tudo em A, né? Tá bom. Qual é a minha velocidade de A? 6 metros por segundo. Igual. O deslocamento de A é o que nós queremos, dividido pelo tempo de A. A e B vão andar no mesmo tempo, 5 segundos. Multiplicamos cruzado. 1 vezes ΔS, A dá ΔS. 6 vezes 5, 30. Ou seja, durante esses 5 segundos, o A deslocou-se 30 metros. Tudo bem? Essa é a variação do espaço do móvel A. A mesma relação nós fazemos para o móvel B. Velocidade de B igual ao deslocamento de B, igual ao deslocamento de B, dividido pelo tempo de B. Qual é a velocidade do móvel B? 8 metros por segundo, igual a ΔS de B, que nós queremos, dividido pelo tempo. Quanto tempo ele vai percorrer esse espaço? 5 segundos. 1 vezes ΔS, ΔS de B, tá? E 8 vezes 5, 40 metros. Então veja bem, pessoal. A andou 30 metros. B andou 40 metros. E eles estão na mesma direção e no mesmo sentido. Significa que, como eu faço para calcular qual é a distância entre eles? É só subtrair a posição de B menos a posição de A. Se A percorreu 30 metros e B percorreu 40 metros, não precisa nem de fazer conta. Qual é a distância entre os dois móveis? 10 metros. Tudo bem? Essa questão é uma questão aberta, não tem alternativas. Então, resposta 10 metros. Questão número 4. Uma partícula está em movimento retilíneo e suas posições variam com o tempo, de acordo com o gráfico ao lado. No instante t igual a 1 minuto, sua posição x será. Nós temos esse gráfico para ilustrar a situação da número 4. Bom, o que nós, observando o gráfico, nós temos? Eu quero a posição dele em um tempo de 1 minuto. Vocês lembram que no tempo igual a zero, indica a posição, pessoal? Olhando aqui, ó, neste ponto, tempo igual a zero, qual que é a minha posição? 0 metros.
Aqui ele fala x só em relação à posição, mas não que esse seja o eixo x. Eu poderia trocar aqui por S, por exemplo, tá? Eu só coloquei x porque o exercício está trabalhando nesse formato. Não que esse seja o eixo x. Beleza. Para calcular, para obter a equação horária, nós precisamos do espaço inicial, eu já calculei, aqui foi um borrão, tudo bem? É 0 metros. E a minha velocidade? Vamos lá. Eu consigo calcular a velocidade aqui? Numa boa, né, gente? Variação do espaço. De 0 a 10 metros, quantos metros ele percorreu? 10 metros. Dividido pelo tempo. De 0 a 0,5 segundos, qual foi o tempo? 0,5. 10 dividido por 0,5 nos fornece uma velocidade de 20 metros por segundo. Ótimo! Agora eu consigo expressar essa situação na minha equação horária. S igual a S0 mais VT. Quanto é o S0? É 0. Por isso que eu nem coloquei ele aqui. Tudo bem? Então 0 não precisa colocar na expressão. Sobra só essa parte, ó, muita atenção. Sobra só o V vezes T. Qual é o valor da velocidade? 20 metros por segundo, não muda? Tudo bem? O espaço, a equação horária do espaço deste movimento será S igual a 20 vezes T. Beleza. Eu não quero saber a posição quando ele percorre durante 1 minuto essa trajetória, mas eu não posso colocar o tempo em minuto. Eu tenho que colocar em que, gente? Segundos. Tudo bem? Portanto, 1 minuto equivale a 60 segundos. E aí, para finalizar a questão número 4, 20 vezes 60 dá quanto? 1.200 metros. Então, quando ele está nessa situação, dotado desta velocidade, tudo bem? Obedecendo esta equação, que é representada por essa função, ele percorre 1.200 metros. Alternativa E, resposta desta questão. Tudo bem, gente? Muito bom. Vamos lá para a última questão da lista. Questão número 5. Diz assim, ó. Um objeto desloca-se em movimento retilíneo uniforme durante 30 segundos. A figura representa o gráfico do espaço em função do tempo. O espaço do objeto no instante t igual a 30 segundos em metros será. Bem, nós temos essa situação, aqui essas anotações vermelhas eu já fiz. Nós temos no exercício o gráfico e a minha reta formada pela função. Tudo bem? Beleza. Quais são os dados que nós temos aqui? Ó? Eu tenho que o S0 é menos 60 metros. Por quê, professor? Eu sei que a posição inicial é menos 60 metros, porque ela está relacionada com o tempo inicial igual a 0 segundos. Onde que eu observo isso, professor? Veja bem, pessoal. Esse eixo vertical é a posição em metros. Menos 60 equivale a um t igual a 0. Tudo bem? Portanto, sempre o tempo igual a 0 refere-se à posição inicial. Então, se em t igual a 0 segundos a posição inicial é menos 60 metros, é de onde o móvel está partindo. Tudo bem? A ideia, assim como na questão 4, vai ser obter a nossa função. Então, para isso, nós precisamos calcular o quê? A velocidade. Bom, a velocidade é o quê? É ΔS sobre ΔT. Onde que nós podemos calcular o ΔS? Onde que eu posso obter o ΔS na minha expressão? Você pode usar qualquer ponto que você quiser, mas aqui pra gente fica mais conveniente usar esse pedaço da reta, tá? Esse triângulo aqui, ó. Tudo bem? Eu vou calcular a velocidade nesse intervalo. Beleza. Velocidade é ΔS sobre ΔT. Onde que eu vou observar o ΔS? Na vertical, no eixo S da posição. De menos 60 metros a 0 metros, quanto ele andou no espaço? 60 metros, né? Esquece esse menos, tá, gente? Ele deslocou aqui 60 metros. Em quantos segundos? De 0 a 20, ele deslocou durante 20 segundos, tá? Portanto, fiquemos que a velocidade é 60 metros dividido por 20 segundos. 60 metros
dividido por 20 segundos. Posso cancelar esses dois zeros. 6 dividido por 2. Quanto que é 6 dividido por 2? 3 metros por segundo. Este é o valor da minha velocidade. Agora eu pego esta informação da posição inicial e esta informação da minha velocidade e atribuo onde? Na equação horária da posição, na equação horária do espaço. Sorvete, S igual a S0 mais VT. Qual é a posição inicial? Menos 60 metros. Eu interpretei nesta situação inicial do problema. Mais V vezes T. Aqui a minha velocidade é 3, tá bom? 3 metros por segundo. E aqui eu já estou fazendo direto por falta de espaço. A folha já está acabando. Vezes T. Qual é o valor de T? 30 segundos. Então nós temos, primeiro eu multiplico, 3 vezes 30, 90. Menos 60 mais 90, ó. Sinais diferentes, eu subtraio. 90 menos 60 dá 30. E conservo o sinal do maior número em módulo. O 90 é maior que o 60, não é? Ele é positivo. Tá bom? Então, quando o móvel percorre durante 30 segundos nessa característica do movimento, ele percorre a posição, na verdade, a posição final dele é de 30 metros. Letra A como resposta da alternativa. Tudo bem? Só o seguinte, como nós havíamos já discutido nas outras aulas, eu não estarei mais mandando foto para vocês, vocês vão realmente ter que assistir a videoaula, porque eu observei que alguns alunos não estavam assistindo, e posteriormente vocês vão, depois de assistir, voltar o vídeo e ir pausando e copiando as explicações, tá bom? Terminamos a primeira parte e agora nós iniciaremos a teoria sobre o movimento uniformemente variado. Muito bem, pessoal, vamos iniciando agora a segunda parte da nossa aula de hoje, agora com conteúdo novo, tá bom? Nós acabamos de fazer a correção dos exercícios sobre o movimento uniforme e agora nós estaremos iniciando o estudo de movimento uniformemente variado. Não anote nada agora, assista primeiro a videoaula e depois vocês de assistirem e entenderem as explicações e tudo mais, aí vocês vão voltando no vídeo, pausando, para fazer a cópia do material, tá bom? Lembrando que eu não vou mais mandar fotos, porque eu estava observando que muitos alunos não estavam vendo as videoaulas e abria somente as fotos quando eu mandava as fotos e registrava no caderno. Isso aí não é suficiente. A explicação é extremamente importante. Classificação de movimento uniforme. Uniformemente variado, que nós abreviamos por MUV. Este tipo de movimento tem como características principais aceleração constante e velocidade escalar que varia uniformemente ao longo do tempo. Nessa situação, a velocidade ela varia com o tempo. Se a velocidade varia, é porque o movimento é dotado de uma aceleração. Não existia no movimento uniforme. Como a velocidade era constante, ela não mudava, não havia variação na sua velocidade, significa que não havia variação na aceleração. Por isso que nós não considerávamos o efeito da aceleração, tudo bem? Quando dizemos que uma velocidade varia de maneira uniforme ao longo do tempo, estamos afirmando, ou seja, significa dizer que ela varia em quantidades iguais em intervalos de tempo iguais. Ou seja, suponhamos que a cada 5 segundos a velocidade de um móvel aumente 2 metros por segundo. Então, depois de 2 segundos, 2 metros por segundo. Depois de 2 segundos, 4 metros por segundo. Em 6 segundos, 6 metros por segundo e assim por diante, tá? Então, só fazendo um comparativo. Em intervalos de tempos iguais, a velocidade varia de forma igual. Aqui nós iremos tratar com algumas equações, tá? Primeiro nós vemos a equação da aceleração escalar média, que nós estudamos como AM, que é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Aí você vai me falar, poxa professor, a equação da aceleração média, ela parece com a equação da velocidade média. Tem um pouco de semelhança. No numerador, na velocidade média, nós tínhamos o quê? A variação do espaço, ΔS, sobre ΔT. A aceleração média é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo.
E que se nós interpretarmos o conceito de variação, sendo o termo final menos o termo inicial, e o final não tem nenhum númerozinho aqui embaixo, e o inicial vem com o índice zero, nós podemos desenvolver a equação tendo que a aceleração média é velocidade final menos velocidade inicial, tempo final dividido pelo tempo final menos tempo inicial. Pessoal, qual que é a unidade de velocidade média ou velocidade? Metros por segundo no sistema internacional. No sistema internacional, qual é a unidade de tempo? Segundo. Então, metro por segundo em cima com segundo embaixo, quando nós fazemos a operação, nós temos que o símbolo, a unidade de medida de aceleração média no sistema internacional é o metros por segundo ao quadrado. Esse segundo está ao quadrado por quê? Porque aqui em cima ele aparece em metros por segundo e no tempo aparece segundo. Quando nós levamos esse segundo que está no denominador para cima, ele multiplica, tá? Aí vai ficar metro por segundo vezes segundo, que fica segundo ao quadrado. Isso aqui a gente não precisa levar em consideração. É só não esquecer que a unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado. Muitos alunos colocam só metros por segundo. Aí não é unidade de aceleração, é unidade de velocidade. Tudo bem? Tome muito cuidado com estas relações. Outra equação muito importante é a função horária da velocidade escalar para o movimento uniformemente variado. E aí nós temos esta expressão. Velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. E aí você vai me falar o seguinte: poxa, professor, esta equação, essa função horária da velocidade no move, é muito parecido com a função horária do espaço no MU, no movimento uniforme. Lembra como que era no movimento uniforme? Era a equação do sorvete. S igual a S0 mais VT. Era a equação do sorvete. Equação esta que nós utilizamos ela para resolver os exercícios que nós acabamos de fazer. Bom, aquela equação é a equação do espaço, função horária do espaço, para o movimento uniforme. Sorvete. Professor, tem como ter uma memorizaçãozinha da equação ou da função horária da velocidade? O gaúcho chega, né, em algum lugar assim, e aí ele é surpreendido, o que ele fala? Voce! Voce! Ó, voce! Tudo bem? A equação do gaúcho. Velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Note que aqui nós temos dois valores de velocidade. Por quê? Porque a velocidade está mudando. E ela está mudando justamente porque nós temos uma aceleração incorporada ao sistema, tá? E essa função, ela é horária. Por quê? Porque ela depende do tempo. Tudo bem? Então, essa equaçãozinha é a equação do gaúcho. Voce! Voce! O gaúcho chega, é surpreendido e fala voce! Tudo bem, gente? Muito bom. A gente usa umas brincadeirinhas só para descontrair. Não sei se descontrai ou piora. Vamos lá. Função horária, agora outra expressão, a última expressão aqui, para a gente ir para os exemplos. Ó, função horária do espaço escalar para o MUV, para o movimento uniformemente variado. Ó, sorvetão. Lembra? Função horária do espaço escalar para o movimento uniforme, S igual a S0 mais VT. Era o quê? Equação do sorvete. E aí lá na aula de equação da função horária que nós vimos, eu falei, ó pessoal, quando nós chegarmos no movimento uniformemente variado, o que nós vamos ter? Uma equação mais robusta, uma equação mais complexa. E a esta equação nós brincaremos que é a equação do sorvetão. Olha aqui. Ela é maior, ó, sorvetão, né? Espaço final é igual ao espaço inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração dividido por 2 vezes tempo ao quadrado. Gente, parece uma equação complicada, parece uma equação grande, mas é bem tranquilo. O que o exercício vai nos dar? Se ele pedir o espaço final, se ele pedir a posição final do móvel, ele vai me dar o espaço inicial, a posição de onde ele sai,
Ele vai me dar o valor da velocidade, ele vai me dar o tempo, me dá a aceleração e me dá o tempo de novo. Gente, é muito tranquilo, tá bom? Então, esta expressão não podem esquecer. Muito utilizados em vestibulares, na área da física, tá? No Enem e nas nossas provas aqui da primeira série, nessa parte de mecânica, nós utilizaremos muito também. E aí vocês têm que ter a visão de saber interpretar quando o movimento é uniforme e quando o movimento é uniformemente variado. Se for movimento uniforme, usa a equação do sorvete. Se for movimento uniformemente variado, usa a expressão do sorvetão. Um sorvete tamanho família. Beleza? Vamos lá. Exemplos. Um carro movimenta-se em uma rodovia a 54 km por hora. Em determinado instante, o motorista acelera e após 5 segundos, o carro atinge a velocidade de 90 km por hora. Determine o valor da aceleração escalar média do movimento. Muito bem. O que ele quer? Aceleração escalar. Fiz a resolução de vermelho para não confundir com o enunciado. No caderno de vocês, a resolução vocês vão fazer usando um lápis, usando uma lapiseira. Quais são os dados que nós temos, moçada? Eu tenho a velocidade inicial, que é de 54 km por hora, e eu tenho a minha velocidade final, 90 km por hora. Pergunta é, professor, como que a gente sabe o que é início e o que é fim? Gente, pelo contexto. Um carro movimenta-se em uma rodovia a essa velocidade. Como nós estamos iniciando o estudo do movimento, esta velocidade é a velocidade inicial. E aí fala que em determinado instante ele acelera. Então eu ofereço a esse sistema uma aceleração que dura 5 segundos e depois de acelerar durante 5 segundos, o carro vai para 90 km por hora. Então, gente, é interpretação. O 54 km por hora é a velocidade inicial e o 90 km por hora a velocidade final. Vocês conseguem compreender isso aí? Beleza. Ouvi todos falarem que sim, hein? Vamos lá. Mas tem um problema. Nas nossas expressões, nós não poderemos utilizar quilômetros por hora, porque no sistema internacional a medida é em metros por segundo. Faremos a conversão dividindo por 3,6. Isso que ficou parecendo um maisinho, mas é divisão, tá? Então sempre eu pego a velocidade em quilômetros por hora, divido por 3,6 para converter em metros por segundo. 54 dividido por 3,6 dá 15 e 90 dividido por 3,6 dá 25, tá? E o tempo em que essa aceleração acontece é de 5 segundos. Aceleração escalar média é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Eu desenvolvi a expressão v menos v0 igual sobre t menos t0. Aceleração escalar média. Qual a minha velocidade final? Velocidade final, 25 metros por segundo menos velocidade inicial, 15 metros por segundo, dividido. Eu não tenho o tempo final e o tempo final e o tempo inicial, eu só tenho o intervalo de tempo. É até mais fácil, né? Que foi de 5 segundos. 25 menos 15 dá 10. 10 dividido por 5, nós temos uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Significa o quê? Que a cada 1 segundo, a velocidade aumenta 2 metros por segundo. Tá bom, gente? Bem tranquila a questão. Estou aqui explicando bem devagar para vocês compreenderem. Se tiver alguma dúvida, volte no início da resolução ou me pergunte no privado também. Professor, não entendi determinado assunto ou determinado passo na resolução, tá bom? Perfeito. Questão número 2. Exercise number 2. Um carro com velocidade de 108 km por hora é freado e para em 12 segundos. Considerando que a aceleração tenha sido constante, determine o valor dessa aceleração. Mesma situação, tá, gente? Só que aqui tem um critério muito interessante. Antes de iniciar a frenagem, em física nós não falamos freagem, tá? É frenagem. É um nome que parece um pouco feio, mas é o certo. Frenagem. Tudo bem? Quando a gente inicia a frenagem, o carro está com uma velocidade de 108 km por hora. Essa é a minha velocidade inicial, tá? Que eu dividindo por 3,6, nós temos o valor de 30 metros por segundo.
Professor, o exercício não fala sobre a velocidade final. Gente, o exercício fala que o móvel parou, agora está em repouso. Portanto, a minha velocidade final é igual a zero, tá bom? Em quanto tempo durou a frenagem? A frenagem durou 12 segundos. Gente, muito simples, não é? Aceleração escalar média é igual à variação da velocidade. Velocidade final menos velocidade inicial. Qual foi a velocidade final? 0. Menos. Qual foi a velocidade inicial? 30. Dividido pelo tempo. Quanto tempo durou a frenagem? 12 segundos. 0 menos 30, ó, menos, tá? Menos 30 e menos vezes menos dá mais, aqui eu já fiz direto, tá? 30 dividido por 12, 2,5 metros por segundo, negativo. Agora, por que, professor, que essa minha aceleração foi negativa? Justamente porque nós estamos reduzindo a velocidade do móvel. O móvel está parando. Toda vez que eu freio, o processo não é de aceleração, o processo é de desaceleração. Desaceleração é o processo inverso da aceleração, tudo bem? E aí, por conseguinte, o meu resultado da minha aceleração sai negativo, tá? Agora a letra B pergunta: a distância percorrida pelo carro até parar. Ele estava nesse ponto, comecei a frear, parou aqui. Qual foi a distância, qual foi o deslocamento percorrido pelo carro do início da frenagem até ele parar totalmente? Usa a equação horária da velocidade no movimento uniformemente variado, a equação do sorvetão. Quero o ΔS, então eu vou passar o S0 para cá, ele vem negativo. E esse S menos S0, ou seja, posição final menos inicial, é a própria variação. Tudo bem? Eu tenho essa parte da minha expressão. E agora é só substituir, moçada. Qual é a minha velocidade inicial? 108 km por hora, mas transformando para metros por segundo, 30. Só substituição, viu, gente? Vezes tempo. Quanto tempo durou a frenagem? 12 segundos. Mais, ó, qual é o valor da minha aceleração? Menos 2,5. Dividido por 2 dá a expressão vezes t ao quadrado, 12 ao quadrado. Tudo bem? Parece muita coisa, mas é igual eu falo, é a prática dos exercícios que vai nos aperfeiçoar na relação, tudo bem? Vamos lá. Passo a passo, 30 vezes 12, 360. Mais vezes menos, menos. 2,5 dividido por 2, 1,25. Vezes, ó, 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que dá quanto? 144. Quem eu resolvo primeiro, moçada? Multiplicação. Vou trabalhar o 360 agora, professor? Não. Repete ele. O problema é que muitos alunos não repetem, esquecem e acabam errando. Repete o que você não for trabalhar. Menos vezes mais dá menos. 1,25 vezes 144 dá 180. Para finalizar, 360 menos 180, 180 metros. Ou seja, na frenagem, o carro teve um deslocamento de 180 metros. Prática nossa do cotidiano. Por isso que no dia a dia, pessoal, quando infelizmente 2 ou mais veículos se colidem, é porque, primeiro, que eles estão em uma alta velocidade, e quando o motorista detecta o problema e ele freia, o carro ainda anda uma certa quantidade de espaço insuficiente para impedir o quê? A colisão. Então suponhamos que dois carros estejam andando numa rodovia a 120 km por hora, e aí, infelizmente acontece algum problema, e aí o carro de trás tem que frear bruscamente, mesmo ele freando, o carro ainda se desloca. E aí esse deslocamento, ó, infelizmente é um considerável deslocamento. Ele não vai conseguir impedir com que a colisão ocorra. Por isso que é importante nós estarmos sempre o quê? Conscientizados no trânsito. Andando na velocidade permitida, não andando acima da velocidade. Se esse móvel, por exemplo, estivesse a uma velocidade menor do que 108 km por hora, ele pararia mais rápido, o deslocamento dele seria menor durante a frenagem, tudo bem? Só um conceito aí para a gente ficar atento às
condições do trânsito. Tá certo, moçada? Terminamos a nossa aula de hoje. Depois de vocês assistirem a videoaula com muita atenção, voltem ela para fazer todos os registros. Uma coisa, gente, que eu tenho observado quando os meninos me mandam as fotos das atividades. Hoje não precisa mandar, tá? Eu vou esperar juntar um pouco de atividade para depois solicitar. O que acontece? O aluno ele só copia os exemplos, os exercícios. Não, tem que copiar a explicação também. É muito importante. Tudo bem, gente? Pessoal, um abraço, Deus abençoe vocês e até a próxima aula. Qualquer dúvida, estou à disposição no privado. Um abraço, tchau, tchau.